dia, meus irmãos. Estamos começando mais uma aula da nossa EBD. Como de costume, nas últimas semanas nós temos estudado a revista cujo tema central é esse que está na projeção, que é a oração. E hoje nós encerramos essa revista. Você que tem acompanhado durante todas essas semanas, hoje nós chegamos à lição de número 13 e última lição a respeito desse tema. Espero que tenha sido um tema muito proveitoso para a sua vida, que você possa ter aprendido um pouco mais, assim como eu também aprendi a respeito desse tema. E para iniciar nossa aula sobre esse tema, nada melhor do que começar com uma oração. Então, oremos. Nosso Pai querido e amado, nós queremos agradecer por esses momentos que passamos, Senhor, estudando a sua palavra em cima deste tema. Que esse realmente possa ter tido entendimento em nossas vidas, que possamos compreender exatamente a sua vontade para a nossa vida, que possamos chegar, Senhor, até Ti, seguros de que o Senhor é um Deus amoroso, bondoso, justo, e que o Senhor responde às nossas orações. Ajuda-nos, Senhor, a poder estar orando a Ti, ensina-nos, Senhor, a como devemos falar contigo, Senhor, como devemos chegar até Ti. Perdoa, Senhor, as falhas, os erros que temos cometido nessa área e que possamos, todos nós, a sua igreja, crescermos nesse sentido. Clamo também pela bênção, Senhor, sobre a vida daqueles nossos queridos que estão reunidos também nesta manhã para estudo da sua palavra. Assim nós oramos, agradecidos no nome santo de seu amado Filho Jesus. Amém. Lição de número 13, oração e o caráter de Deus. Esse é o tema da nossa 13ª lição e última lição dessa revista. Alvos da lição. O aluno será capaz de saber, no sentido de entender, como a bondade de Deus impacta a nossa vida de oração. Saber no sentido de compreender que Deus sempre coloca o nosso bem acima do seu próprio bem. E fazer no sentido de orar, sabendo que os propósitos de Deus são sempre bons. Para essa lição de número 13, o texto bíblico, ou os textos bíblicos, melhor dizendo, são Jeremias capítulo 29, Salmos 31, Salmos 103, Gênesis capítulo 50, Romanos 5 e Romanos 8, onde o texto áureo encontra-se em Romanos 8, 32, que está na nossa projeção e eu leio para vocês. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Introdução. Nada influencia mais a nossa vida de oração do que a maneira como nós percebemos Deus. Eu coloco essa frase porque oração é a expressão do relacionamento com Deus. E como é que é o nosso relacionamento com Deus? Bom, nosso relacionamento com Deus tem a ver com o modo que nós oramos com Deus. Mas o modo como nós oramos com Deus diz respeito ao modo como nós vemos, como nós percebemos a Deus na nossa vida. Veja, nós conversamos com muitas pessoas, nos relacionamos com muitas pessoas, mas não nos relacionamos igualmente. Tem aquelas pessoas que nós nos relacionamos de maneira um pouco mais fria, distante, conversamos até. Não temos inimizade, não é isso? Mas não são muito íntimas a nós. Por isso nossa conversa é um pouco formal. Tem algumas outras pessoas que nós somos muito íntimos, nos conhecem muito bem, e daí nós nos abrimos mais, conversamos de maneira mais tranquila, de maneira mais íntima. Tem, claro, aquelas pessoas que nós apenas cumprimentamos, não é isso? Estão afastadas de nós, nós não conhecemos quem é essa pessoa, podemos até vir a conhecer, mas tem realmente um grau de formalidade muito grande. E com Deus? Como é que nós nos relacionamos? Do modo como nós vemos Deus, como nós percebemos Deus. Quem é Deus para nós? Dependendo de como é Deus ou quem é Deus para nós, nossas orações, que expressam o nosso relacionamento,
serão de um jeito ou de outro. Vamos dar uma olhadinha nisso. Eu escrevo assim, né? Como percebemos Deus? Daí eu coloquei ali umas 3 frases. Será que nós percebemos Deus de maneira autoritária e inflexível? Será que para nós Deus é indiferente e distante? Ou ainda é vingativo e injusto? É evidente que, dependendo do modo como nós vemos, e é claro que eu coloquei aqui 3 perspectivas negativas, foi de propósito, é claro. Se nós temos de alguma maneira, alguma dessas perspectivas negativas como sendo a base do nosso relacionamento com Deus, o modo como eu vejo a Deus, é evidente que o modo como eu vou orar, vou me relacionar com Deus, vai ser de um jeito não como Ele quer que seja, ou como deveria ser. Porque a nossa imagem de Deus está deturpada. Eu escrevi até ali, nossas experiências de vida muitas vezes nos levam a ter uma imagem de Deus deturpada e irreal. Se acreditamos em algumas dessas características acima, teremos dificuldade de orar ao nosso Deus. Como é a visão que nós temos de Deus? Será que é tão negativa como essas que eu coloquei? Ora, nós temos que tirar um pouco dessa névoa que encobre nossos olhos para podermos perceber com clareza quem é Deus. Para podermos nos relacionar de verdade, de maneira real, com o nosso Pai. Portanto, a ideia que temos de Deus não deve ser baseada apenas no que sentimos. Muitas vezes somos enganados por aquilo que sentimos. Achamos ou ainda aquilo que é senso comum. Às vezes o senso comum vai dizer, Deus é um velhinho de barba branca sentado lá no trono. Às vezes o cara está confundido com Papai Noel. Deus não é Papai Noel. Às vezes alguns falam que Deus é bom. Sem dúvida nenhuma, Deus é bom. Mas muitas pessoas colocam Deus é bom e ponto final. Esquece que Deus é justo, Deus é santo. E quer dizer que Deus, sendo bom, podemos fazer qualquer coisa. Ou Deus não está nem aí com a gente, está muito distante. Portanto, para que a gente possa ter um bom relacionamento em termos da oração, nós temos que entender os caráteres de Deus, o caráter de Deus. E aonde nós vamos encontrar isso? Onde nós vamos encontrar a descrição de quem é Deus? Na palavra sagrada, nas escrituras sagradas que estão aqui. Vamos dar uma olhada então. As escrituras sagradas revelam Deus como sendo moralmente santo, justo e bom. Santo, justo e bom. Esses atributos de Deus devem fornecer a base moral para as nossas orações. Porque também se não for assim, se o Deus do qual nós estamos nos dirigindo em oração não for justo, santo e bom, não teria o menor sentido estarmos orando a Ele. Por isso me alegro muito em saber que você, assim como eu, estamos elevando nossos pensamentos em oração ao Deus verdadeiro, ao único Deus, aquele que realmente é santo, justo e bom. Porque se não for assim, do que eu estou fazendo da minha vida? Estou aí rezando, orando, clamando por uma imagem, por algo que não existe. Um Deus que não vai responder jamais. Então, esta é a base do nosso relacionamento. Esta é a base para a nossa oração, o caráter de Deus. Vou relatar para os irmãos agora uma experiência que eu li nessa semana a respeito de uma igreja, de um pastor e alguns seminaristas que trabalhavam numa penitenciária. Isso aconteceu lá nos Estados Unidos. Então não é uma mera ilustração, não, mas um fato real, um fato verídico, né? Conta esse pastor, né, que trabalhando já há muitos anos, muito tempo nessa penitenciária, que havia um detento, cujo nome era Mo, né? Esse detento era muito forte e poderoso. Diz o pastor lá que ele podia fazer o que ele quisesse dentro lá da prisão. Ele era temido por todo mundo. Era um homem extremamente alto e extremamente forte e temido por todos.
E ao longo do tempo, do trabalho que eles tinham lá dentro da prisão, esse cidadão, esse sujeito, começou a frequentar os trabalhos da igreja, né? Ao ponto de estar interessado na palavra de Deus, estar acompanhando os trabalhos e demonstrava lentamente que a vida dele estava mudando, né? Daí conta-se um fato de que um dia, um dos trabalhos que eles tinham no domingo, eles estavam lá trabalhando, fazendo lá o culto, preparando o culto, e tem um dado momento que era chamada alguma pessoa que quisesse vir cantar, né? E daí fazia-se sugestões de hinos para serem cantados, né? E qual não foi a surpresa quando o Mo levantou e foi para frente para cantar. Foi cantar. E daí o dirigente chamou a plateia para fazer uma sugestão de qual hino o Mo deveria cantar. Qual não foi a surpresa quando aconteceu o quê? Silêncio total. Ninguém abriu a boca. Ninguém quis fazer sugestão nenhuma. Você tá louco? Já pensou? Eu faço uma sugestão de um hino muito agudo lá e o moço se atrapalha todo lá, depois ele acaba comigo. De jeito nenhum. Então todo mundo ficou quietinho com os olhos arregalados. Daí o dirigente percebeu que a coisa não estava indo muito bem. Ele falou, então tá bom, o Mo canta aquilo que ele quiser cantar e tudo bem. Tá bom. E assim foi. E assim foi. Como é que as pessoas viam o Mo? Os outros presidiários viam como alguém forte e poderoso, muito poderoso, mas alguém que poderia fazer mal a mim. Eu escrevi ali embaixo, ó, o poder e a força física bruta de um homem mau é uma realidade assustadora. Não era exatamente isso que os outros detentos viam no Mo? Uma realidade assustadora. Por quê? Porque eles viam no Mo um homem mau. E isso é assustador quando um homem mau tem poder. Agora, o poder de um homem bom é um conforto. Como é que nós vemos o nosso Deus? Bom, nosso Deus é poderoso. Ninguém é mais poderoso do que o nosso Deus. Nem tampouco o Mo que está aqui na nossa história. Ninguém é mais poderoso do que ele. Mas como é que nós vemos o poder do nosso Deus? Mal ou bem? Será que o poder do nosso Deus para nós é uma realidade assustadora ou é confortante? Depende de como nós nos relacionamos com Ele. Depende de como nós vemos o nosso Deus. Bom ou mal? Pois eu afirmo para vocês, meus irmãos, Deus é bom o tempo todo. Deus é bom o tempo todo. E isso deve ser um conforto para os nossos corações quando chegamos até Ele em oração. Deus é bom. Vamos agora dividir em alguns tópicos para estudarmos um pouco mais a respeito de oração e o caráter de Deus. O primeiro ponto é orar sabendo que os propósitos de Deus são bons. O Senhor Deus, através do profeta Jeremias, lá no capítulo 29, verso de número 11, diz o seguinte: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Deus apresenta suas intenções de nos fazer bem. Um texto bem conhecido de todos nós, né? Deus mostra claramente que o propósito dele para a nossa vida não é o mal, é o bem. Mas daí eu pergunto assim, mas como é que nós podemos tomar conhecimento dos propósitos de Deus? Ele tem propósitos de bem e não de mal para a nossa vida. Mas eu quero saber os propósitos que ele tem para a nossa vida. Como é que eu posso saber quais são eles? Vejamos. A resposta é por meio da oração. Depois de apresentar as boas intenções de Deus, o profeta Jeremias diz, veja, na verdade é o Senhor falando através do profeta Jeremias. Na continuação, agora lá a partir do verso 12, do mesmo capítulo 29, veja o que nós encontramos.
Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor. E farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações, e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor. E tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. O irmão percebeu a conexão que foi feita aí? Deus está falando que o mecanismo pelo qual nós vamos entender e conhecer os propósitos dele para a nossa vida é a própria oração. Então me invocareis, ireis, orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Nós vamos tomar ciência, conhecimento do propósito de Deus para a nossa vida quando tivermos uma intimidade de um relacionamento com Ele através da oração. Desse jeito nós podemos conhecer aquilo que Deus quer para a nossa vida, que é o quê? O bem e não o mal para nossas vidas. Vejamos ainda. Lá em Salmos capítulo 31, verso 19, diz assim: Ó, quão grande é a tua bondade, que guardaste para os que te temem, a qual operaste para aqueles que em ti confiam na presença dos filhos dos homens. Deus tem sempre reservado uma quantidade de bondade, de amor para as nossas vidas. Nós vivemos nesse mundo que é um mundo mau, perverso, cheio de problemas. E muitas vezes nós sofremos com esses problemas. Mas Deus reservou para aqueles que confiam nele uma reserva de bondade para todos nós. Lembra da história de José, que foi vendido pelos seus irmãos ao Egito? Aqueles seus irmãos com certeza não tinham planos de bondade para com José. Era de maldade. Mas José foi fiel ao Senhor, em oração constante e frequente, procurando e conhecendo os propósitos de Deus na sua vida. E mesmo quando ele não tinha a visão perfeita do que estava acontecendo, do que viria a acontecer, ele continuou fiel. E Deus reservou muita bondade não só para ele, como para todos os seus irmãos que vieram para o Egito. E muitas pessoas foram salvas por conta disso. Deus tem o melhor para nossas vidas. Deus tem sempre uma reserva de bondade e de amor para todos nós. Veja ainda no outro texto lá de Romanos 5, versos de 3 a 5. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Veja que a parte central desse versículo não está nas circunstâncias da nossa vida, mas no conhecimento, no saber. Veja, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que as tribulações produzem paciência, paciência, experiência, assim por diante. Sabendo. Mas como sabendo? Sabendo como que as tribulações podem produzir a paciência e decorrente disso tudo mais. Sabendo porque nós estamos, como o apóstolo Paulo diz aí, ligados ao Senhor e conhecendo o propósito dele para a nossa vida. E como é que Paulo conhecia isso? Pela intimidade do seu relacionamento em oração. Ele sabia perfeitamente bem quais eram os propósitos de Deus para a sua vida. Então ele sabia, conhecia, tinha conhecimento que aquelas tribulações que ele estava passando não eram um mero acaso, mas aquilo era para produzir a ele a paciência e que, em última análise, o Senhor estava com ele e o Senhor tinha o melhor para a vida dele. Deus tinha bons pensamentos para Paulo, não pensamentos de mal, mas de bondade para a vida dele. Assim como, ainda hoje, Deus tem bons pensamentos para a nossa vida. Tal como ele foi com Jeremias ano passado, tal como ele foi com Paulo, tal como ele foi com Davi, ele é com a gente, é conosco nos dias de hoje também. Ponto 2.
Orar sabendo que Deus nos dá o que precisamos e não o que merecemos. Davi, lá no Salmo 103, diz o seguinte: não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Assim como está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Se tem alguém nas Sagradas Escrituras que sabe muito bem o que é receber de Deus o que precisa e não o que merece, é o grande rei Davi. Davi quebrou várias regras, né? Davi cometeu pecados, apesar daquilo tudo que se diz na palavra de Deus, né? O homem segundo o coração de Deus, Davi pecou. O detalhe é que Davi, apesar de tudo que ter cometido, de erros e pecados que ele tenha cometido, Davi se arrependeu e pediu perdão a Deus. E ele sentiu que Deus exerceu sobre a vida dele a misericórdia. Mas por que Deus fez isso? Por que Deus faz isso? Trata a gente com aquilo que nós precisamos, em vez de nos dar aquilo que a gente merece. Porque o nosso relacionamento com Deus é baseado no caráter de Deus e não no nosso. E Deus é bom. Deus é bom. Alerta importante. Quando pecamos, uma das primeiras coisas que fazemos é parar de orar. Talvez porque nos sentimos envergonhados, nos sentimos como não merecedores do perdão de Deus, e realmente não somos merecedores, mas Deus estende a mão para nós e nos perdoa. Isso é um grande erro, porque quando nós pecamos, nós fazemos separação entre nós e Deus, mas Deus está sempre com a mão estendida para nós, para que a gente possa recomeçar. Talvez as pessoas que estão à nossa volta, olhando para o nosso erro, olhando para o nosso pecado, possam nos rejeitar. Mas Deus não nos rejeita. Deus está sempre pronto a dar uma nova chance, a que a gente possa começar, ter um novo começo. E um novo começo em íntima ligação com Ele, assumindo e recebendo verdadeiramente o perdão de Deus na nossa vida. Por isso, jamais, quando pecarmos, darmos as costas para Deus. Podemos estar envergonhados, é verdade. Mas nesse momento é o momento que nós devemos nos ajoelhar, chegarmos até Deus, sinceramente arrependidos, e pedirmos perdão. E tomarmos posse desse perdão. E começarmos novamente a nossa relação com o nosso Deus. Nunca dar as costas a Deus. Porque Deus é bom. Ponto 3. Deus é bom. Ele sempre coloca nosso bem acima do seu próprio bem. Este é o cerne do Evangelho. É o rei que se sacrifica pelos súditos, é o pai que se sacrifica pelos filhos, o senhor que se sacrifica pelos servos, o pastor que dá a própria vida pelas ovelhas. Este é o significado do Evangelho. Nós pecamos. E por termos pecado, estamos separados de Deus. E Deus diz, porque pecaram, vocês estão destituídos da glória. Estão afastados definitivamente. Mas Deus preparou, arquitetou um plano para resgatar. E qual foi esse plano? Enviou seu próprio filho, o seu próprio filho para morrer por nós na cruz, pelos nossos pecados. Veja o grande amor que Deus tem por nós, o grande sacrifício. Esse sacrifício que deveria ser meu e seu, Ele fez por nós. Ele nos resgatou definitivamente do pecado e somos agora justificados pelo sangue de Cristo. Deus nos resgatou do pecado. Deus nos resgatou da morte eterna.
através do sacrifício de seu Filho Jesus. Este é o significado do Evangelho. Mas talvez alguém esteja perguntando assim, né? Mas o que isso tem a ver com oração? E a resposta é: tudo. Tudo. Veja, Romanos 8,32. Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Perceba, o sacrifício de Cristo Jesus, lá na cruz, é que permite que nós possamos orar a nosso Deus, chegar até nosso Deus, conhecer o bom do nosso Deus, conhecer os propósitos de Deus para as nossas vidas. Só através do sacrifício de Cristo Jesus. Portanto, tem tudo a ver com oração. Deus nos resgatou através do sacrifício de Cristo Jesus. Isso foi colocado de relação em nós para com o nosso Deus através da oração. E desse modo nós podemos conhecer os propósitos da vida que Deus quer para a nossa vida aqui na Terra. E concluindo a nossa lição dessa manhã, Deus é santo, justo e bom. E por esse motivo que podemos contar com Deus para encarar qualquer situação, porque sabemos que não há nada que não possamos trazer a Deus em oração. Se Ele nos amou o suficiente para morrer por nós, Ele nos ama o suficiente para responder às nossas orações. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar a sua vida de oração, que Deus possa ter tocado o seu coração, não apenas com essa lição, mas com essas lições a respeito de oração desse trimestre. E possamos ter um momento reservado da nossa oração, de intimidade com o nosso Deus, buscando sempre a Ele as respostas para as nossas ansiedades e inquietações, e que possamos também usar essa oração não apenas para petições, mas para glorificar o seu santo nome, para que possamos também entender que a oração é um momento de intercessão, que possamos entender que é um momento que nós podemos estar fazendo missões pelo mundo afora. E que nós possamos realmente entender os propósitos de Deus para nossas vidas. Que esses momentos possam ser bênçãos para as nossas vidas, separadas especialmente para a íntima relação com o nosso Deus. Mais uma vez, que Deus possa abençoar a sua vida de oração. Até a próxima. Tchau.